O que eu fiz? Como é que foi pra mim, né, essa trajetória? Eu sempre abracei muito forte as oportunidades. E assim, isso é uma coisa que a geração nova tem um desafio hoje, apesar de eu parecer, falar como se fosse velha, né? Mas assim, eu acho que a geração mais nova, ela quer primeiro receber antes de dar. E uma coisa que eu sempre tive no meu perfil é assim, quais são as oportunidades que a empresa está me dando? E o que eu posso fazer mais do que ela espera de mim? E isso foi, a minha trajetória inteira foi assim. Então, todo andar que eu subi, né, os desafios que eu tive, eles basicamente levaram em consideração que a empresa está me dando uma oportunidade, eu vou fazer o meu melhor e vou tentar fazer mais do que ela espera. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BAL Talks. Estamos aqui no estúdio do Colégio BAL. Essa é mais uma iniciativa do colégio, do curso técnico, né, em administração. Estamos hoje continuando a nossa jornada aqui sobre os podcasts, sobre as profissões, nessa nova temporada que nós iniciamos. E nós vamos falar sobre engenharia mecânica. Nós estamos aqui com Isvalde. O Isvalde está no terceiro ano do ensino médio. Seja bem-vindo, Isvalde. Primeiro podcast? Primeiro podcast, muito obrigado pela presença, estar aqui com vocês. Esse podcast tem muito a prometer e é isso. Tá ansioso? Quer conhecer um pouquinho do curso? Sim. Leandro, e aí, qual a expectativa? Então, hoje falaremos com Amanda Salamone. Ela tem apenas 16 anos de carreira numa empresa chamada IME Hydronic, que é uma das referências, né, em sistemas hidráulicos aí, no mundo. Ela começou como estagiária e hoje ela é diretora da América Latina, excluindo o México. Então, seja muito bem-vinda, Amanda Salamone. Obrigada. Falei direitinho, né? Olha, quero dizer que esse é meu segundo podcast. O E ela já tá a gente craque. nunca esquece. Não. Ela já tá craque, ela já tá falando pra câmera que Eu ela falou não que vou não olhar falaria. muito pra vocês, mas a gente foca aqui. Então, hoje falaremos com o Vitor Bendice sobre engenharia mecânica. Então, o intuito é que você que está aí em casa, que está procurando qual curso seguir agora nessa época de vestibular. Então, se um pai também estiver vendo esse vídeo, quiser indicar para o filho. Então, esse é nosso intuito aqui, né? Então, por que nós trouxemos a Amanda? Ela tem uma trajetória incrível aí de carreira dentro da engenharia mecânica. Começou como estagiária, né? Isso é importante. Ela se destacou Persistência. Numa área que é predominantemente masculina, ela conseguiu esse destaque. E hoje, para começar, né, esse podcast, eu queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu, lá no início, engenharia mecânica. Isso é uma coisa engraçada que eu quero até compartilhar. A gente, quando a gente inicia esse pensamento da nossa carreira, a gente pensa que a gente tem todas as respostas e, na verdade, a gente não tem. Tanto que, quando a vontade de fazer engenharia para mim surgiu, quando eu fui num evento e eu trabalhava na organização do evento, que foi uma feira de controle e automação, foi uma feira para os engenheiros de controle e automação, e eu comecei a ficar fascinada com aquilo. E tinha uma coisa, um tabu, assim, para mim, que eu não sei se acontece contigo, a gente pode trocar, eu sempre fui muito boa em exatas. Só que eu sempre gostei de me interagir com pessoas. E aí o meu questionamento era, eu vou pro lado de humanas, porque eu gosto de interagir com pessoas, mas eu adoro estudar exatas. E agora? Então, a minha cabeça, nesse momento da minha busca, ela deu uma bugada, né? Eu fiquei assim, pra onde que eu vou? Se eu sou uma pessoa que gosta de falar e me relacionar, mas eu gosto de estudar exatas. E foi nessa feira que eu participei, que um estalo deu pra mim com a engenharia de produção. Então, eu falei assim, poxa, engenharia de produção, para quem estuda um pouco mais, ela tem a base, todas as engenharias, ela tem uma base, né? Então, você começa todo mundo igual, e depois, a partir do terceiro ano, dependendo da universidade, você muda os ramos, né, da engenharia. E eu comecei com produção, porque eu falei assim, então tá, produção tem a ver com administração, então pode ser que dê tudo certo. Eu vou juntar exatas com humanas, e no primeiro ano, eu fiquei apaixonada por mecânica. Então, ou seja, eu mudei para engenharia mecânica dentro da universidade. A engenharia, ela surgiu na minha vida com um evento que eu participei. Eu sei que talvez para frente vocês possam perguntar, mas essa questão de você visitar feira, você fazer tour em empresas. Por exemplo, tem o CNPEM, que é um acelerador de partículas, né? Ele faz o dia aberto para o público, você poder ir lá e você ver como as coisas funcionam. Eu acho que isso abre uma mente de falar assim, eu acho que é esse o caminho que eu quero seguir.
né? Então, a engenharia, para mim, em resumo, nasceu assim. Eu tinha esse questionamento de exatas com humanas, eu visitei uma feira que eu fiquei fascinada com o que eu vi, entrei na engenharia de produção, e quando eu vi, eu falei assim, poxa, a engenharia mecânica é fascinante. Mecânica dos fluidos, transmissão de calor, termodinâmica. Eu fiquei apaixonada pelas matérias mais difíceis da engenharia mecânica, e aí eu decidi mudar no segundo ano. E desde então foi a área que você trilha para sua vida até agora. Foi o que eu trilhei, exatamente. E como que foi entrar na IME Hydronic, que a gente sabe que é uma grande multinacional, acho que é até interessante você contextualizar, porque não é fácil, né, trabalhar na IME nesse segmento. Como que foi, né, entre a faculdade e já esse estágio? Olha, eu tive uma experiência muito maluca que é um start para mim, assim, da minha carreira. Foi assim, quando eu comecei a fazer Mauá, a minha primeira semana de universidade foi a minha primeira semana de estágio na empresa que eu tô hoje. Foi exatamente a mesma semana. Então, eu entrei no mundo da engenharia, não sabia nada de engenharia, porque primeira semana, o que você sabe de engenharia? Nada. Você pensa que sabe, não sabe nada. E eu consegui fazer um estágio, e esse estágio foi por uma indicação. Então, uma amiga me indicou para essa vaga. Eu tive uma experiência bem atípica, né? Porque durante a entrevista, o meu antigo diretor, ele rasgou o meu currículo, né? Na minha frente. Então, ele rasgou e falou assim, pô, você não sabe fazer nada. Eu falei assim, olha, eu tô começando engenharia mecânica essa semana e eu não tenho uma vivência na área técnica, mas eu tenho muita vontade. E foi daí que, assim, foi esse baque para mim, né? Então, eu entrei na faculdade, eu consegui por uma indicação, peguei aquela oportunidade e fui galgando, assim, abraçando todas as oportunidades da empresa, né? E antes do Oswaldo fazer a primeira pergunta, o que é a IME? O que ela faz? Só para a gente poder trilhar. Tá. A IME, ela faz parte de uma holding, de um grupo muito grande de engenharia, e o principal objetivo dessa empresa é controle de fluxo, controle de fluidos, né? A divisão que eu trabalho, ela é uma divisão que trabalha na parte de climatização de interiores. Então, nós temos 22 fábricas ao redor do mundo, e essas fábricas, elas desenvolvem produtos para balanceamento hidrônico, controle hidrônico, para pressurização de linha. Então, a nossa engenharia em si, ela é muito técnica, ela é muito específica, pouco conhecida, né? Porque, assim, conhecida popularmente falando, mas por trás das paredes, assim, tem muita engenharia por trás disso, né? Então, em resumo, a IME é uma empresa especialista em sistemas hidrônicos, com soluções aplicadas em N tipos de instalações industriais, comerciais, data centers. Então, tudo que esse tipo de instalação tem dispositivo da IME. Perfeito. Quer fazer a primeira pergunta, Oswaldo? Como foi essa questão de entrar como estagiária numa empresa e, querendo ou não, até que, se eu comparar com algumas outras empresas, foi relativamente rápido o quão você conseguiu progredir na carreira. Como foi isso para você? Como você trabalhou a sua mente para isso? Tá. Tem uma coisa muito legal, porque assim, eu tenho alguns estagiários e até alguns que saíram da IME que a gente tem relacionamento até hoje, e eu acho que esse processo não é coaching de mentoria, mas essa troca, né, ela é muito enriquecedora, então a gente conversa muito até hoje. É muito fácil a gente falar do que passou, né, e eu falar o passado, falar, olha, eu tive um sucesso, eu pensei em tudo, e eu vou dizer pra você que é mentira. Porque quando a gente tá lá atrás, a gente não consegue enxergar lá na frente, a não ser os nossos anseios, né? Então, quando eu comecei na IME, o meu anseio, eu sempre tive uma vontade do quê? De ser uma executiva de alto escalão. Eu tinha essa vontade de ser por vários propósitos de vidas que eu tenho. Então, por exemplo, eu sou uma mulher não tão tradicional para o mercado de engenharia mecânica, então isso é diferente, dizer que não é mentira. Né? Então, eu vou numa reunião, as pessoas não acham que eu sou engenheira mecânica. Acham que eu sou do marketing, ou que eu sou de comunicações, ou que eu sou... Mas não a engenheira mecânica, né? Então, eu sei que esteticamente falando é diferente. E não somente isso, o meu perfil também. A minha essência, ela é uma essência muito humana. Eu tenho um perfil muito diferente de todos os gestores da companhia. E eu sempre pensei, será que eu teria que mudar o meu jeito de ser, até brigar com o meu estereótipo, para eu chegar numa empresa de engenharia mecânica como uma direção máxima? Então,
assim, eu sei que eu me empolguei, vou falando, mas assim, em resumo, naquela época eu não sabia de tudo isso, mas eu tinha um anseio de querer chegar em algum lugar. Então, o que eu fiz? Como é que foi pra mim, né, essa trajetória? Eu sempre abracei muito forte as oportunidades. E assim, isso é uma coisa que a geração nova tem um desafio hoje, apesar de eu parecer falar como se fosse velha, né? Mas assim, eu acho que a geração mais nova, ela quer primeiro receber antes de dar. E uma coisa que eu sempre tive no meu perfil é assim, quais são as oportunidades que a empresa está me dando e o que eu posso fazer mais do que ela espera de mim? E isso foi, a minha trajetória inteira foi assim. Então, todo andar que eu subi, né, os desafios que eu tive, eles basicamente levaram em consideração que a empresa está me dando uma oportunidade, eu vou fazer o meu melhor e vou tentar fazer mais do que ela espera. E aí a empresa falava assim, nossa, ela está fazendo muito mais, então eu acho que a gente poderia colocar ela aqui. Eu acho que ela poderia vir para cá. Então, ou seja, o que eu tenho para dizer nessa trajetória? A gente nunca sabe do futuro das nossas decisões, mas abraçar as oportunidades, se preparar, mesmo que você não esteja preparado, então pegou a oportunidade, rala, estuda, entende, se conecta, pergunta, sabe? Seja curioso, que eu acredito que assim é um caminho bem persistente para você conseguir chegar onde você quer chegar. Para os jovens que estão em casa, que de repente quer cursar essa profissão, qual o impacto dessa profissão ela tem, principalmente numa multinacional de engenharia? Olha, eu acho que é uma pergunta, né? É uma pergunta até não só para multinacional, eu posso dizer um pouco mais para humanidade, para tudo. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, ó, vamos falar da engenharia mecânica, né? Eu vou deixar a mecânica de lado e vamos falar da engenharia primeiro. O que é um profissional de engenharia, né? De qualquer vertente. No meu entendimento, assim, por toda a experiência que eu tive nos meus estudos e tudo que eu vejo no mercado, é que o profissional da engenharia, ele é um profissional que apto a resolver problemas com uma eficiência e com uma visão impressionante. Então, eu vejo a engenharia, a possibilidade de você conseguir no micro, você consegue. Se você falar assim para mim, eu quero discutir quimicamente, fisicamente, materialmente, não importa. Claro que tem as suas disciplinas, mas você consegue ir no detalhe e você consegue ir no macro e fazer a junção das disciplinas. Então, o engenheiro, uma grande vertente que o engenheiro tem é essa habilidade de você conseguir resolver problemas, né? Então, quando você fala assim, qual a importância dessa disciplina? A engenharia, por si só, ela é a profissão, o engenheiro, ele é uma pessoa apta a resolver muitos problemas. E a segunda vertente que eu acho muito importante da engenharia é, se você perguntar para mim hoje, o que você mais aprendeu na sua faculdade? O que eu mais aprendi foi aprender sozinha. E então, o que eu percebi que a faculdade ela me deu? Se você trouxer uma coisa e colocar aqui e você sair andando, eu vou conseguir pegar e eu vou ter a proatividade de saber os meios de eu estudar sozinha. E a faculdade da engenharia, ela traz muito isso. Então, o que é Que é desafiador, né? Porque a gente está acostumado a ter tudo na mão, né? Mas vamos lá, a gente vai ficar conectado. E quando você entrar na faculdade de engenharia, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E você vai ver o quanto que o professor realmente destrincha tudo para você, o quanto que ele te dá uma pincelada e fala assim, ó, boa sorte, vamos lá, você pode. E você vai começar a pegar livre, vai entender, vai conectar. Então, eu acho que assim, o engenheiro para qualquer empresa, ele é uma pessoa apta a resolver problemas, numa eficiência, às vezes, até maior que algumas outras disciplinas. Então, ela tem uma linha de raciocínio muito rápida. E ele é um profissional apto a aprender sozinho. Então, ele consegue chegar num lugar, se situar, começar a entender. E, né, claro que dentre cada dificuldade, cada setor tem... Mas eu vejo isso. Agora, falando da engenharia mecânica... Gente, a engenharia mecânica, ela é uma das engenharias mais amplas que tem. Quanta coisa que está aqui na nossa sala que teve um engenheiro mecânico por trás. Então, a disciplina da engenharia mecânica, ela é muito vasta, ela entra em todos os lugares que vocês possam imaginar, em sinergias com outras disciplinas também. Desde uma, transferência de calor, mecânica dos fluidos, termodinâmica, estrutura do material. Assim, a engenharia mecânica ela tem N disciplinas e ela entra em todas as vertentes. Né? E eu acabei vendo uns estudos recentes, né? Quais são os cursos mais procurados no vestibular esse ano de 2024 e engenharia mecânica é uma delas. Você
tem uma ideia por que ainda é um curso um dos mais procurados? Olha, eu tenho meu palpite, mas eu quero perguntar. Por que você acha que o pessoal está escolhendo muito da sua geração de engenharia mecânica? Eu acho que é justamente por conta disso. A questão dela ser muito versátil. Então, hoje a gente pode ver que tem mecânica de fluidos, tem mecânica voltado para diversas questões e coisas. Então, acho que mais por conta disso. Ela é muito versátil. Então, a pessoa que quer fazer engenharia e ela tem alguma dúvida do que ela vai seguir, se ela vai seguir para uma engenharia mecânica, ela procura sempre tender pela mecânica, porque a Uma mecânica ela é mais generalista. versátil. É. Mais versátil. Muito E bem. você? Eu tenho um palpite um pouco diferente, assim, mas é uma percepção muito, assim, minha fora de entender, tá? Assim, hoje eu não tô tão por dentro, assim, da geração nova ou porque escolhe ou não, mas a minha percepção é que a engenharia se popularizou, ela é ainda quando a gente olha as pessoas mais tradicionais, que é a geração da minha mãe, dos meus avós, tem algumas profissões que ainda são as profissões, né, que são consideradas as profissões de sucesso, médico, engenheiro, advogado. E eu vejo que a engenharia se popularizou muito focada no financeiro. E isso é uma percepção que eu tenho. Então, assim, eu tive uma percepção porque a gente se deparou na IME com estagiários que não tinha com muita clareza o propósito da engenharia que eles escolheram. Mas, não, é porque engenharia paga bem, mas você viu o teto do engenheiro? Então, quando você conversava nas entrelinhas, o piso do engenheiro é um piso muito bom mesmo. Se você é registrado engenheiro, ele já tem um patamar elevado de salário, né? Então, eu percebi que as pessoas, elas procuravam engenharia por ter uma tendência de moda e porque é uma profissão que paga-se bem. Mas eu não posso generalizar assim por todas as gerações, porque o que eu tive acesso, eu percebi bastante isso. E assim, pode ser, né? Com certeza paga bem. Porém, é um eterno estudo. Hoje você já fez várias especializações e faz o MBA hoje no INSPER, certo? Então, assim, é um eterno estudo, certo? O que eu vejo, assim, é uma coisa que eu falo muito, até com a minha sobrinha, que é muito nova, a gente brinca de algumas coisas, e a gente fala sobre alguns pontos. Eu tenho a percepção, assim, isso é uma questão do princípio Amanda, que você pode ganhar bem em qualquer profissão que você escolher, desde a mais que possa ser considerada de necessidades básicas, desde a mais tecnológicas, você pode ganhar dinheiro. Então, você fazer uma profissão achando que é porque você vai ganhar dinheiro, eu acho muito triste. A gente passa grande parte da nossa vida no trabalho, se não a maior parte da nossa vida no trabalho, porque a carga horária às vezes acaba sendo intensa, e você fazer uma coisa que você não gosta focada no dinheiro, o dinheiro é consequência, né? O dinheiro não é na minha visão, jamais uma tomada de decisão para uma carreira. E é curioso porque, assim, geralmente as pessoas têm a tendência, né, a medicina, é um curso, né, todo mundo sabe qual é o dia a dia de um médico, de um dentista, né, de um professor. Para vocês, Waldi, o que te levou a fazer, ou pensar, né, em fazer esse curso em engenharia mecânica? Você se espelhou em alguém? Tem alguém que te influenciou de alguma forma? Ou você admira alguém que você... Ou algum produto, o que te inspirou a querer esse curso? Eu sempre fui um menino que gostei muito dos carros em si. Então, por trás disso existe muita engenharia mecânica. Sim. Uhum. Então, eu acho que o motivo de eu ter escolhido isso é essa minha paixão por carros. Então, eu acabo seguindo bastante influenciadores de carros, etc. E existe até um que eu me espelho bastante, que é o Ricardo, da CF Performance, que ele vem com uma crescente na sua empresa bem grande. Então, ele vem influenciando cada vez mais jovens que gostam, curtem essa vibe de carros, etc. Então, eu acho que ele foi uma das pessoas que eu percebi que me influenciou bastante a seguir nessa carreira. Tanto que a Amanda falou de dinheiro, eu acho que isso as pessoas, os jovens, eles tendem também pelas engenharias um pouco por conta disso. Se você fazer uma pequena pesquisa aqui na escola, alguns irão falar por conta disso. Mas poucos sabem a essência da coisa. Então, poucos têm essa essência de conhecer, pesquisar o que é a engenharia mecânica. E eu comecei a pesquisar justamente para saber como é que era, se era isso mesmo que eu queria saber.
E eu acho que onde veio a confirmação de que eu queria fazer engenharia mecânica foi o mês passado, quando a gente foi na Unicamp. Que aí eu visitei o Que prédio. legal. E acho que o momento que eu escutei o ronco dos motores ligando, que eu comecei a conversar com o pessoal que está Os estudando, profissionais lá, né? aí foi onde eu percebi, pô, é isso que eu quero para minha vida. Então, Ou seja, não é por dinheiro, e sim, Que existe uma legal. paixão por trás, sim, né? sim. Que é legal, né? É Ah, justamente eu o que acho você que falou. isso sim, e assim, claro, seria hipócrita da nossa parte Sim. dizer que nós não queremos ganhar dinheiro, Com não é certeza. isso. Mas é você tomar uma decisão do que você quer, baseado no que você acha que pode vir a trazer de resultado, porque assim, uma coisa é muito clara pra mim, né? Eu concordo contigo quando você fala de 16 anos de estágio de direção, é relativamente rápido. Para você sair de um nível bem iniciante numa empresa e chegar no nível máximo numa organização, né? No local da IMEC, na América Latina. Mas, para mim, é muito claro. A persistência, a resiliência, o estudo que leva ao sucesso em qualquer coisa. Então, o quão você vai ser feliz, o quão você vai ser motivado a fazer algo somente em prol do dinheiro, né? E tem um ponto que eu acho muito importante também da engenharia mecânica, que é assim, meu pai, ele acabou falecendo no meu primeiro ano de faculdade, né? Mas o meu pai, ele tinha um certo preconceito, né? Assim, era uma visão um pouco mais machista, filho de militar, mas engenharia mecânica, né? Minha filha, loira do olho Não azul, combina. né? O que você faz em engenharia mecânica? Tinha umas discussões, assim, e todo mundo acha que a engenharia mecânica é automobilística, né? E se você, por exemplo, pegar as faculdades privadas, por exemplo, a Mauá, que tem um conselho das automobilísticas em cima, eu concordo que muitas delas surgiram com interesse, com viés de desenvolver profissionais para uma área. Mas, gente, a engenharia mecânica é muito mais do que isso. Então, por isso que eu falo assim, para mim, na minha época, foi um divisor de águas estudar. E estudar foi conversar com engenheiros mecânicos. A minha amiga era engenheira elétrica quando eu comecei a pesquisar. Eu fui em feira. Você fazer, por exemplo, o CNPEM, que é o melhor acelerador de partículas, né, do mundo aqui, é um campo científico absurdo. Você ir lá e ver um monte de coisa, talvez abra a sua visão para a engenharia de uma outra forma. E eu, por exemplo, sou engenheira mecânica de formação. O meu setor, ele não vou nem usar dizer porque eu posso errar, mas ele tem uma porcentagem muito grande de engenheiros mecânicos e é ar-condicionado. A gente trabalha na parte de ar-condicionado, literalmente. E as pessoas... Quem é que entra numa faculdade de mecânica querendo trabalhar com ar-condicionado? Quase ninguém. A não ser na época que a FEI tinha um curso específico dentro da engenharia mecânica. Mas hoje em dia, é difícil você ver, nossa, eu tô entrando na engenharia mecânica porque eu quero fazer ar-condicionado. Porque falta o conhecimento, né? É muito amplo, Lê. Assim, é realmente muito amplo que você pode trabalhar na engenharia mecânica. E, por exemplo, no caso do Oswaldo, que ele agora conseguiu ter contato com a Unicamp e você acabou indicando o acelerador de partículas. Tem outras formas de buscar essa informação para que quem esteja na situação dele consiga ver todas as vertentes da engenharia e conseguir ter essa troca? Olha, eu acho que assim, primeira leitura, pesquisa é uma coisa crucial. Você ver, você poder visitar, porque tem muitas empresas, até globais, multinacionais, montadoras, que têm políticas de portas abertas, que tem dias do ano que elas abrem para visitantes, para estudantes. Isso eu acho muito importante. E uma coisa que é legal é você também tentar ser um jovem aprendiz, né? Então, por exemplo, se eu fosse dizer, olha, não é uma falha, né? Mas se eu fosse voltar no meu tempo de estágio, o que eu teria feito? Eu teria diversificado ainda mais o meu estágio. Eu fui estagiária de diversos departamentos, então eu estagiei em marketing, financeiro, logística, dentro de um mesmo negócio. Então, ou seja, isso inclusive fez eu chegar aonde cheguei numa mesma empresa. Mas, assim, se eu tivesse, assim, essa oportunidade de pensar diferente, eu tentaria dar uma explorada em empresas diferentes. Porque a hora do estágio é onde você consegue colocar a mão na massa, né? Como outras disciplinas, quando você faz engenharia da automação não, mecânica, né? Uhum. Quais são os segmentos que você pode seguir dentro desse curso? Porque, por exemplo, se eu faço contabilidade, eu posso ser auditor, posso trabalhar no financeiro, pode ser contador, enfim, tem vários segmentos. E nessa área, por onde que é
você pode ir? Nossa, eu ouso dizer, eu não vou chegar nem perto de todas as possibilidades. Mas assim, vamos pensar em uma subdivisão simples, tá? Tem a questão de estudo científico, então um engenheiro mecânico pode, num momento muito mais calculista, de você estudar, propriamente dito, uma tecnologia, algo bem embrionário. Você pode ir na parte do projeto em si, então, ou seja, você vai fazer projetos, você vai executar cálculos, tanto, sei lá, da potência do motor, ou você vai fazer um cálculo de uma máquina, de um trocador de calor, então você vai fazer cálculos. Você pode trabalhar no desenvolvimento do produto, tipo um R&D, né? Então, é um projeto, mas é um desenvolvimento do produto. E implementação. Então, se eu fosse resumir de uma forma bem simplista, na minha visão, você tem embrionário, estudo, o desenvolvimento e a aplicação. Nessa vertente, você pode fazer o que você quiser. E quais características, assim, um aluno, né, que pretende cursar engenharia da automação, mecânica, desculpa, engenharia mecânica, tô com a formação na cabeça, engenharia mecânica, quais são as características que ele deve ter? Eu acho essa pergunta, assim, muito difícil de ser respondida, porque eu não sou uma típica estudante de engenharia mecânica, por exemplo. Se você olhasse para mim na época que eu tinha 17 anos de idade, você nunca ia falar que eu seria uma engenheira. Porque eu era muito comunicativa, assim, uma pessoa que falava brincalhão, não sei. E quando eu entrei na engenharia, as pessoas tinham um perfil mais sério. Olha, eu vou fazer meu amigo da faculdade, Bruno, eu vou fazer ele assistir. Porque eu nunca vou esquecer de uma apresentação que ele travou. Mas assim, a gente tava na frente da sala inteira, ele travou. Tem que falar, né? Tava dando uma cutucada sumamente lá. E ele... Por quê? É uma área muito mais introspectiva. Então, mas eu acho que isso mudou muito, né? Então, eu acho que é muito mais dos seus gostos do que do seu perfil. Porque se você ama, mas você não tem perfil, você estuda para se tornar o perfil, entende? Você se desenvolve para aquilo. Por isso que, assim, eu entendo que às vezes o amor é muito né? Você fala, eu amo, mas eu não amo nada, ou eu não sei o que... sei lá, é tentar encontrar algo que... A princípio, se você gosta de cálculo, já é alguma coisa. Não, mas não é o suficiente mas ainda. Tem mais... Não necessariamente, O que eu vejo, no caso da Amanda, só para concluir, para não perder, ela tem as características de comunicação que fizeram ela chegar a diretora. Se você só tivesse essas características de engenheiro, talvez você não tivesse no cargo que você está hoje. De liderança de gestão. Exato. Entendeu? Mas eu acho que, assim, você somente limitar, assim, a sua característica, o seu perfil para você escolher um curso, eu acho muito pequeno. Porque você pode não ter aquele perfil. Por exemplo, você pode amar falar em público ou você tem uma vontade, mas você não consegue. O que você vai fazer? Você vai estudar, vai testar, vai... Então, eu acho que, assim, claro que uma engenharia vai ter bastante cálculo. E vão ter cálculos que não tem números, né? É interessante. Vão ter momentos que você vai falar assim, cadê o número? Não existe, mas aquilo ali é uma... Então, que gostoso, ainda bem que sou de humanas. Vai ter esse momento. Eu nunca vou esquecer uma prova que eu tive de teoria da estrutura, que o professor deu umas 3, 4 páginas em branco, tinha uma equação. Ou seja, uma única equação, a gente teve que calcular páginas. Como que existe uma equação sem número, gente? Para mim é uma coisa surreal. Um dia você me mostra. Eu acho que uma mecânica vibratória seria bem interessante. Deus me livre, só pelo nome eu já não faço a menor ideia do que ela tá falando. Mas isso que é engraçado, né? Que cada um tem uma aptidão, né? Eu acredito que você gostar de desafios, acho que é a primeira coisa, porque você é desafiado constantemente, né? Claro que o cálculo, como você falou, e a persistência, né? Porque acredito que a todo momento e gostar de estudar, porque é o tempo inteiro, né? Olha, tem coisas novas. Dependendo da universidade, o primeiro ano tem um índice de reprovação de 70%. Nossa. Então, ou seja, é um universo um pouco diferente, mas assim, não quero amedrontar ninguém, gente, muito pelo contrário. Eu acho que é dali que você começa a criar muita resiliência e você cria uma linha de raciocínio que às vezes você discute com algumas pessoas e seu raciocínio foi tão rápido que você fala, não, peraí, eu acho que a pessoa não pegou o que eu tô tentando falar, eu vou ser mais devagar. Então, se eu fosse dizer, eu acho que a pessoa gostar de cálculo faz sentido, mas não é somente. Somente, né? Não acho que é somente. Poxa, não sei, eu acho que é isso. E aí, ajudou que ou você bagunçou, Isolde? Não, ajudou. Ajudou? Fala a verdade, ó, aqui não Não, ajudou. Ele tava assim, ó. Ele já é uma pessoa muito formada, ele eu já senti um brilhinho no olho ali. E sabe o que é interessante? Aqui no BAU, eles
tem um programa do GEP, né, do Sebrae, desde pequenininhos. Eles fazem feiras, Isso é eles muito legal. fazem a própria empresa todo ano, né? E agora, principalmente agora no ensino técnico, né, eles têm que desenvolver empresa, eles fazem todo o trabalho como se fosse um CEO, eles se dividem Muito legal. entre competências e fazem a entrega de um trabalho excelente, tanto que tem um TCC no final. Fala um pouquinho como que essa experiência das feiras, ela te ajudou também a tomar essa decisão, que você também abriu seu negócio agora, né? Sim. E desenvolve esse outro aspecto, né, que é o empreendedor. O BAU em si, da região, ele é uma escola muito boa por oferecer essa questão, principalmente do momento que a gente está agora, do técnico. Que o técnico em administração, ele é um curso extremamente versátil. Então, eu acho que quando a pessoa quer fazer medicina, ela pensa em abrir uma clínica, em abrir alguma coisa desse nível. E o curso técnico acaba ajudando a gente. E como o professor Leandro bem disse, eu abri a minha empresa, então eu juntei duas coisas que eu gostava de fazer, que, querendo ou não, é administrar a empresa. Eu gosto bastante de estar à frente disso. Então, eu até estava comentando com o professor Vitor antes do podcast, que eu estava terminando a nossa planilha financeira, etc. E eu sempre gostei dessa parte dos cálculos. Então, da parte financeira da coisa, eu sempre entendi bastante, gostei de procurar, etc. Estamos juntos, né? Você também Então, eu uni duas coisas, que era a questão dos carros e a questão de administrar a empresa em si e abrir uma estética automotiva. E eu acho que isso o BAU me ajudou bastante. O curso técnico em administração acabou me ajudando bastante, tanto a definir o que eu queria para universidade, etc., quanto para abrir a minha própria empresa. Que legal, parabéns. É legal porque eles têm a liberdade de criar o que eles gostam. Então, não é uma coisa engessada. E aquilo que você falou, a gente tem que trabalhar com amor. Se você trabalha com amor e faz aquilo que você gosta, o dinheiro, ele é importante, ele é muito importante, mas vai chegar um momento que não vai valer a sua saúde. Né? Às vezes você está num trabalho onde você está estressado, você está cansado, você vai dormir, acordar, jantar esse curso, né? É um casamento que você vai fazer pro resto da vida. Não, então... e eu ouso dizer o seguinte, você gostando daquilo que você faz, por exemplo, eu tô há 16 anos, quando eu converso, alguns clientes falam, seu olhinho parece que brilha. Sim, porque a gente percebe até hoje. Porque realmente é uma coisa que eu gosto muito, mas você acha que tudo que eu faço eu gosto na empresa? Não. Né? Então, o que eu quero dizer assim, mesmo que você goste, vão ter coisas que você vai ter que fazer que você não vai gostar também. Então, o que eu entendo assim que é o gratificante, é você entender que o fato de você já ter um amor e você gostar, pra mim sei lá, 70%, 80%, 90%, vão ter 10% que não vão ser fáceis ou que vão ser desafiadores e importante é você conseguir dosar esses altos e baixos, né? Mas eu quero só fazer um parênteses muito rápido. Não. É que assim, eu acho incrível isso. Eu fico muito feliz porque a gente até comentou no primeiro podcast, eu me recordo, porque eu assisti, inclusive, a gente falando, é estranho, viu, gente? É muito estranho você ver você falando, muito estranho. Mas é que a gente comentou assim, né? Que o verdadeiro mestre é aquele que o discípulo supera, né? Isso significa o quê? As gerações, elas sempre têm que ser melhores do que as anteriores, né? Ou seja, exatamente, que a anterior. E com 17 anos... ter essa cabeça já, né? Já tem uma empresa. É assim, impressionante. Só um parênteses. Impressionante. Além disso, eles têm o inglês como matérias mesmo. Eles aprendem matemática, português. Quais idiomas? Quantas disciplinas você aprende em inglês? A gente tem 6. Inglês mesmo. Ciências, né? História, inglês. História, tem ciência. Science, History, tem Social Studies, matemática. Inglês, Math. Acho que são todas essas todas são em inglês. E assim, inglês. e eles já saem com certificação em inglês. Então, assim, já vai pro mercado com inglês fluente. É incrível. E com esse espírito empreendedor, por mais que eles não sejam empreendedores quando se formarem no técnico, mas eles já entram numa faculdade com uma mentalidade totalmente diferente. A gente tem várias histórias, né, de ex-alunos que já se destacam. Os professores perguntam onde você estudou, porque já vem com uma mentalidade muito à frente. Muito Teve uma vaga de um ex-aluno nosso
que precisava lá de RH, experiência em RH, finanças, e ele colocou que ele tinha experiência em tudo isso. Aí a pessoa falou, nossa, mas com 18 anos você trabalhou onde? E aí ele deu toda a vivência dele das empresas que ele montou Muito aqui, legal. né? Desde o JEP, que ele estava da Todas as feiras que ele segunda, fez, terceira série. foi uma empresa, então ele colocou Muito Todas as funções que ele ocupou dentro da empresa, e ele conseguiu a vaga. Então, assim, E- parabéns. E uma coisa que eu acho que é importante, né, que a gente tem que ter em mente, não sei se eu tô atropelando, nem sei qual que é a roteiro, tá tudo bem, né? tudo certo. Mas é que isso também não é uma decisão definitiva. Sim, Então, ou isso que eu ia falar. seja, você tomou essa decisão, isso empreender com 17 anos, com a visão que você tem, sabendo fazer um play. Eu já ia falar, e o seu administrativo? Você já respondeu. Você já sabe fazer. Claro que tem coisas, talvez, contábeis, que você precisa entender algumas coisas, mas assim, você já tem a estrutura, né? E aí, se um dia você fala assim, poxa, eu gostaria de tentar fazer algo diferente, por que não? Tá tudo bem também, né? Então, eu acho que não é uma decisão... Quando a gente sai do colégio e vem essa... Eu tive um gap, né? Eu fiquei um intervalo sem fazer faculdade, porque tava uma situação muito, muito complicada de finanças na minha casa. Então, quando eu terminei o colégio, eu não engatei na universidade. E eu ficava nesse questionamento, mas, meu, e agora? Mas o que eu vou ser? Como assim, um peso? Como se aquela minha tomada de decisão, ela fosse para sempre. E, poxa, com 17 anos, 18, você decidir, mas você depois falar assim, olha, eu até fiz, mas eu gostaria de fazer outra coisa, não tem problema. E tá tudo bem, né? Não é um tabu. Essas gerações isso vai acontecer com uma facilidade muito maior. Né? E assim, fala um pouquinho da sua vivência fora, que você assumiu responsabilidades fora também, né? Uhum. Pela IME nos Estados Unidos. Como foi importante, né? Você saber o idioma, te abrir essas portas e, consequentemente, trouxe os outros frutos, né, da sua carreira. Eu acho que pouquinho. um ponto importante de trazer aqui, diferente dessa geração prodígio, né? Eu não tive matemática em inglês, eu não tive. Inclusive, era a matéria que, assim, o calafrio vinha, porque o nível da minha sala era muito alto e eu não fazia inglês fora. Então, na hora do inglês, se eu pudesse entrar debaixo da cadeira, eu entrava da mesa, porque era... Então, assim, inclusive, eu posterguei o meu crescimento na empresa por causa do idioma. Quando eu entrei na IME, eu não tinha inglês. Eu não tinha um inglês bom. E é uma empresa multinacional, né? Tanto que, assim, olha que engraçado. Hoje em dia, é uma barreira que eu tento quebrar um pouco, mas às vezes vem algumas exigências, né? Hoje, o estagiário da empresa, ele tem que vir com o idioma. Se eu fosse na minha época, eu já seria descartada. Então, hoje realmente um pré-requisito. Isso daí, assim, não é um diferencial, é um pré-requisito, né? Você ter o idioma. E na IME, postergou a minha globalização na empresa por causa do idioma. E o meu diretor, eu vou compartilhar com ele, meu antigo diretor, ele falou um dia pra mim assim, você não vai pros Estados Unidos porque você não fala inglês. Ele jogava na minha cara esse tempo todo. E eu me recordo que eu sentei com ele e fiz um acordo. Falei, vamos fazer um acordo? Eu tô fazendo engenharia mecânica, eu trabalho, a carga horária era completa, integral, né? Falei, eu trabalho, não consigo, eu tenho aula de sábado, é uma loucura. Quando eu me formar, eu vou fazer o maior intensivo da minha vida e eu vou falar inglês em pouquíssimo tempo. E foi exatamente o que eu fiz. Ele falou, tá combinado, eu vou aguardar você se formar. Eu me formei, me matriculei no primeiro dia, quando eu fui registrada engenheira. Eu tinha aulas, eu tinha 3, 4 horas por dia de aula. Com uma professora particular de segunda a sexta. Falei, eu vou falar, tanto que hoje o meu inglês falado é infinitamente melhor do que o escrito. Porque a minha preocupação era eu conseguir me comunicar. Então, eu falo muito melhor do que eu escrevo, porque eu foquei em conversação, em entender, em escutar. E todo mundo fala, não, seu inglês é muito avançado. Ele é muito bom, mas se você colocar para escrever, não é igual, né? Meu chefe americano. E como é que foi essa experiência lá fora? Ah, Teve a experiência, né? Você tá com o idioma ali, ok, você conseguiu, mas eu já tive uma experiência, é totalmente diferente você estar num ambiente que é tudo comum para você, para ir para um ambiente onde as pessoas têm uma cultura totalmente diferente, uma metodologia de trabalho diferente. Como foi esse choque cultural? Gente, eu vou até fazer um adendo aqui, uma coisa que eu conversei muito com meu marido que não fala inglês, né? Eu falo assim, independente da sua profissão, meu marido, ele é um empreendedor também, tem a empresa dele que é, assim, muito bem sucedida, tá indo super bem, mas eu comento pra ele que não só profissionalmente, mas pessoalmente, no nosso desenvolvimento, o falar um outro idioma é uma conexão, é um aprendizado incrível.
E só tem isso quem fala. Então, por exemplo, eu faço viagens internacionais, eu vou agora para a Europa daqui 2 meses, a passeio, e meu marido, ele não se comunica com as pessoas. Eu sou a pessoa que faço A ponte. a ponte de tudo. E eu falei assim, o quanto que você perde de riqueza, de troca? E ele é comunicativo? Muito. Mas Nossa. só que, assim, the books on the table, né? Assim, então, assim, falando culturalmente, o falar um outro idioma, pra mim, é acima de qualquer profissão. A gente falar, principalmente inglês, você se conecta, tá vendo aquele mapa ali, ó? Você se conecta com qualquer pessoa do mundo inteiro, é uma coisa, assim, impressionante. Profissionalmente falando, falo pra todo mundo que puder. Por exemplo, você vai ter o seu empreendimento. Já jogamos pro universo que vai ser muito bem sucedido, você vai trabalhar, vai ter apoio e vai dar tudo certo. Você se conectar com outras, você fala assim, poxa, eu vou fazer uma viagem. Que país hoje que, assim, é a referência na empresa que eu faço? É os Estados Unidos, um exemplo? Eu não domino muito essa questão de estética de carro, então eu não sei. Então eu tô, né, aqui falando, primeiro mundo, Estados Unidos, um exemplo. Fala assim, eu vou viajar para os Estados Unidos e vou visitar algumas empresas lá que fazem isso. É super enriquecedor para o seu negócio. Então, você vai aprender com outras tecnologias, você vai aprender com outras experiências. Tem vários clientes meus, inclusive um que eu acabei de visitar. Ter novas ideias, né? Não, assim, a empresa que eu fui antes de estar aqui, ele falou para mim assim, Amanda, agora o tempo mudou, mas antigamente o time era 3, 4, 6 anos. O que os Estados Unidos fazia vinha para o Brasil. O que ele fazia? Ele viajava todo ano para os Estados Unidos para saber o que ele podia trazer de novo para uma empresa nacional. Então, ou seja, essa globalização, a gente tem que entender que outros países podem estar muito à frente daquilo que você faz. E o que será que você pode fazer de diferente? Então, oxigenar ideias, se conectar, isso é um pré-requisito. Nas minhas aulas de inovação, lembra que eu falava para ele de referências fora do eixo que você está atuando? Que eram várias provocações, lembra? Eu trazer coisas muito doidas para eles. Mas o que tem a ver? Eu falei, gente, vocês têm que aguçar essa capacidade de ter gavetas mentais diferentes, que às vezes você está por um problema aqui, mas você tem uma solução Y, X, que você pegou e outra referência, você junta e dá super certo. Isso é incrível que você está falando. E a gente, né, desenvolveu vários trabalhos que deu super certo. Comenta aquele lá do carro que vocês fizeram, lá do Chaves. Foi totalmente inusitado, mas ficou super original. A gente teve um trabalho o professor Leandro trouxe a questão da Volkswagen, que ela queria incrementar na sua frota de veículos um carro para os jovens. E tiveram diversas ideias. Primeiro que foi porque a Volkswagen não é para jovens, justamente. Aí já começou daí, né? Todo mundo xingando, falando, não, mas... Falei, gente, você abra pro novo, né? Continua. Sim, aí houveram diversas ideias para mudar e trazer. O meu grupo, eu lembro que a gente fez sobre o Golf, então é um carro, no caso da geração 8, não veio pro Brasil, é um carro que só existe na Europa e é um carro que a gente vê que é a cara dos jovens hoje. O jovem, ele procura um carro, pelo menos os jovens que estão mais ligados com essa questão dos carros, eles procuram um carro mais forte, um carro que seja mais compacto e que tenha um conforto, uma tecnologia de ponta. E é isso que o Golf ele traz lá fora. Então, por que não vir para o Brasil? Aí a gente teve a ideia de trazer esse carro para o Brasil em um preço mais acessível, porque a Europa ela tem, querendo ou não, diversas questões financeiras melhores quando se comparado com o Brasil. Então, a gente cortou algumas coisas que seriam, entre aspas, de luxo, e que a gente viu que as pessoas, os jovens, não gostariam bastante. Aí teve a ideia também de trazer um carro edição Mamonas Assassinas, que foi de um outro grupo, Mas foi totalmente fora da caixa. Essa resgatou, né? Essa resgatou, né? Essa é minha época também. E era a época do filme, né? Então, tinha acabado de lançar o filme e o grupo pensou, por que não fazer uma campanha de um carro que, querendo ou não, é voltado para os jovens, que uma memória afetiva, né? Trazendo essa memória afetiva. Então, diversos jovens, pelo menos da minha geração, eles
escutam ainda Mamonas Assassinas e gostam de observar e apreciar as músicas. Uhum. Então, eu acho que isso foi uma questão bem fora do comum que a gente conseguiu trazer. Teve outro grupo também que trouxe a questão da NBA. O basquete vem crescendo bastante no Brasil. Acompanho. E eles trouxeram a versão do Volkswagen Up, que é um carro descontinuado no Brasil. E ele veio justamente com essa proposta de ser um carro para o jovem. Então, um carro compacto, um carro que dê para você fazer tudo e viajar para lugares que dê tudo bem e não ocorra nada de errado com o carro. E a gente viu que não foi para frente. Então, por que não criar uma edição dos times da NBA? Então, criaram a edição do Lakers, do Golden State. E assim foi. Também teve... Você lembra de outra? Teve, acho que uma do Chaves que eles fizeram. Mas por que isso? Você viu as referências? Eles tiveram que pesquisar mercado fora. Sim. Tiveram que tem mercado uma coisa, interno e... Tem algo que eu trazer quero todo esse agregar, enredo. que assim, sobre a inovação, né? Que você comentou inovação. O conceito de inovação, a ideia do que é inovar mudou muito com o tempo. Né? Antigamente, você pensava-se que inovar, você tinha que construir alguma coisa do zero. Então, nossa, para inovar, então aquela inércia para o negócio começar a acontecer era muito grande. Uhum. E hoje é exatamente o que você falou. Outros setores, outras experiências, outras vivências que você tem de outros mercados, ela pode servir para o seu também. Então, hoje o que se entende é que o inovar é você aprender com o outro, que pode ser de outro setor. Por isso que essa pluralidade de conexão ela é fundamental. Né? Eu tava discutindo com a minha professora de balé, que tem uma escola de dança, e a gente tava discutindo algumas coisas, e eu falei assim, nossa, mas por que você não implementa assim? Porque na minha empresa faz, porque aqui é uma escola de dança. Eu falei, eu sou uma empresa de engenharia, Pensa trabalho fora assim. da caixa, né? Dá pra fazer isso na sua escola de dança também. Então, ou seja, Sim. é um mercado de engenharia que não tem nada a ver com o mercado da escola de dança, mas que funciona pra ela. Ou testa, mas assim, testa pequeno. Mas são poucos, né, que têm essa abertura, né? Que tem essa mentalidade. E a todo momento, né? A gente buscou trazer isso para eles, porque vai fazer toda a diferença no mercado. Porque quando alguém trouxer alguma coisa engessada, ele já tem o caminho das pedras para pensar diferente, para pelo menos acessar. O testar é muito importante. A geração é uma geração de teste. E o teste, ele é mitigando o risco. Coisa pequena. Começa... Eu faço MBA e tem um casal de amigos, um deles agora, inclusive, saiu da Ambev, mas os dois trabalhavam na Ambev, né? E ela ainda continua lá. E ela comentou, eles iam lançar uma cerveja e eles decidiram lançar só em Campinas. Aí eu falei assim, por que eles lançaram só em Campinas? Porque eles queriam testar. Falou, será que a galera vai gostar da cerveja? Então, se eu fizer um lançamento de uma cerveja em nível nacional e der errado, o que acontece? Então, ou seja... Testa pequeno, você quer fazer alguma implementação, alguma coisa super maluca num carro. E tem algum amigo seu louco que quer fazer? Você fala assim, posso testar no teu carro? Ou vamos comprar aqui e fazer uma amostra? Então, eu acho que o testar e aprender é fundamental, né? Sim. E é gratificante, né? É quando você vê esses resultados, né? Como a gente estava falando agora, da paixão pela profissão. Independente da profissão que você escolha, eu sempre quis dar aula, não importa do que. Eu sabia que ia ser alguma coisa voltada para cálculo, porque eu sempre gostei. Mas, e hoje você chegar, né? Como o Leandro trouxe, a questão de inovação, né? Quando ele me mostrou a planilha financeira, eu falei, putz, professor, olha aqui a planilha financeira. Aqui. Que legal, fiquei curiosa. Então, assim, isso pra gente é uma satisfação, porque no momento que você traz isso a primeira vez, nem sempre é recebido de uma forma carinhosa, porque você cutuca eles, você dá um chacoalhão neles e tira da zona de conforto. Então, professora, eu não gosto de cálculo, professora, eu não quero aprender isso, professora, eu tenho que pensar fora da caixinha, eu não quero. E isso acaba te trazendo uma frustração. Só que quando você tem essa resiliência e você realmente entende que você vê um aluno com 17 anos empreendendo e tendo domínio total de uma planilha financeira, onde muitos empresários no Brasil, né, micro e pequenos empresários principalmente, não têm esse conhecimento, valeu a pena. Então, valeu a pena todo o tempo que a gente se dedicou preparando aula, os finais de semana que a gente ficou estudando, montando, buscando material, buscando disciplina, porque o dar aula não é só estar aqui, né? Que é só um complemento da aula. O dar aula, né? Acredito que, não sei se você já chegou a lecionar alguma vez,
o preparar a aula é mais cansativo do que tudo, né? Você corrigir prova, você corrigir trabalho, nem todo aluno tem aquela facilidade com essa disciplina, mas você dá aula para todos os alunos, não só para quem gosta dessa disciplina. E o seu maior desafio é você conquistar aqueles que não gostam. Por que eles não gostam? Como é que eu cativo essas pessoas? Então, independente da profissão, por que eu tô falando isso? Independente da profissão que você for seguir, seja por salário, seja por qualquer outra coisa, você vai ter momentos que não são tão legais. Não tem uma profissão que fala, nossa, é só rosas. Não, tem dificuldade. O objetivo desse podcast é que, independente da profissão que você escolha, no caso a gente está falando da engenharia mecânica, claro que o salário, como a gente falou, é um salário que tem, quando você é registrado, um salário, um teto alto, lindo, maravilhoso, mas você tem que entender o que faz no dia a dia. Inclusive, tem um livro que eu acho bem legal de trazer aqui na pauta, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Né? Uma coisa que eu acho interessante nisso tudo que a gente está abordando é o jeito inverso da gente olhar a felicidade e sucesso. Então, a gente tem essa mentalidade de pensar que primeiro vem o sucesso, então eu tenho que ser muito bem sucedido, que está vinculado com as nossas escolhas, com a profissão, e depois de tudo isso eu vou ser feliz. Mas a questão do você fazer o que você gosta, você se sentir bem, feliz, com um propósito muito claro, enraizado em você, então você está seguindo o caminho que te enaltece, assim, isso atrai muito mais o sucesso, é muito mais fácil. Então, esse livro, eu recomendo muito, eu já prometi, vou dar um livro para você, vou dar aqui, ó. Depois eu vou fazer uma chamada oral para ver se você lembra. Mas é um livro interessante porque eu acho que ele é complementar aquilo que a gente vem discutindo, de você procurar fazer aquilo que você gosta, e é baseado nisso, nessa sua felicidade, você conseguir atrair coisas que vão te levar ao sucesso. Né? Eu queria abordar um outro tema, que é um pouquinho polêmico também, porque tem muitos alunos que às vezes querem cursar um determinado curso que não é voltado para ele. Por exemplo, um menino quer fazer um curso, mas isso não é coisa de menino. A menina quer fazer um curso, mas isso não é coisa de menina. E eu acredito que você deve ter passado isso da sua vida, porque você é uma mulher que fez um curso de engenharia mecânica, que não é normalmente, né? Acredito nessa sala de aula não tinha tantas mulheres. E eu acredito que, né, nos eventos que você vai, nos lugares que você vai, a maioria seja homem. E muitas vezes você teve que liderar homens. Como foi para você esse desafio? Vamos dar um passo atrás. E tem uma coisa que eu vou trazer muito interessante. Eu tive uma conversa hoje. Inclusive, vou mandar também pro James escutar. Porque eu falei para ele que eu ia trazer isso no podcast, caso fosse questionado, né? Nós estávamos conversando hoje de manhã a respeito sobre essa questão de competência, a questão da diversidade e tudo mais. E teve uma colocação que o James colocou muito interessante, que foi assim: Amanda, você já parou para pensar no colégio? Qual é a composição, então, como que está dividido o sexo dentro de uma sala de aula, homens e mulheres? Então, quando você avalia, você fala assim, às vezes 50-50, algo muito equilibrado. Dessa sua sala, quantas meninas, elas são muito boas em exatas? Na minha época, tinham muitas. Então, eu tinha muitas amigas que realmente tinham. Então, se a gente for olhar com não pré-julgamento, mas com uma visão de que engenharia, números exatas e tal. Então, você fala, então vai ter muita mulher engenheira. E aí, a questão é, por que quando você olha esse mesmo cenário numa universidade? Eu fiquei durante muitos anos na universidade, na mecânica, sendo a única mulher da sala. No último ano, entrou uma menina que veio do outro período, então formaram 2 mulheres na sala. E o porquê que isso acontece? Aí a pergunta que a gente faz é por competência, será? Será que é por habilidade? Eu acho que é uma falta de incentivo, talvez, que foi o que eu e o James a gente discutiu hoje de manhã. É a questão da gente criar um ambiente confortável para as mulheres também poderem tomar essa decisão. Então, por exemplo, eu sempre fui teimosa. E o meu pai tá no céu, né, pai? Ele fica puto com certeza, mas enfim. Ele falava pra mim assim, mas engenharia mecânica, o que tem a ver? E eu sempre fui teimosa, então se eu fosse seguir uma cultura dentro da minha casa, eu não teria feito engenharia mecânica, por exemplo. Então, eu acho que antes mesmo de a gente chegar no mercado de trabalho mesmo e falar, eu acho que assim, antes disso, para nós chegarmos até lá, culturalmente falando, a gente não incentiva. Então, eu acho que isso é uma questão realmente cultural, que a gente percebe uma tendência de mudança, mas ainda isso é muito crônico. O meu mercado que eu trabalho,
conheço pouquíssimas engenheiras mulheres. Nós estávamos num evento, né, na Instituto de Engenharia, né, aqui de São Paulo. A Amanda, acho que era praticamente a única palestrante mulher. E ela foi a que saiu melhor na palestra, falou... Que as pessoas que fizeram a palestra não escutem, assim. Não, foi sim, foi a melhor. E assim, conseguiu ser didática, esclarecedora, ela conseguiu falar de um assunto extremamente complexo. Sim. Sem ser chato e trazendo a clareza do assunto que precisava ali naquele momento. Tanto que o stand depois lotou por conta dessa conexão que você teve. Eu acho que isso que você faz, ele transmite a confiança, né, do cliente em você. Nós participamos de um evento lá da Smáquina, né? Todo mundo foi atrás da Amanda ali para conversar. E o evento tinha praticamente só homens, né? Tinha algumas mulheres de revistas, tal, de alguns outros setores, mas todo mundo procurando a Amanda para conversar. Por essa conexão. Eu acredito que, assim, o que sempre me estimulou foi o conhecimento, a competência. Eu acho que ninguém é respeitado, quando a gente fala em liderança, líderes têm várias características, várias qualidades. Uma delas tem a ver com respeito, com admiração, com a inspiração. Você não inspira alguém se aquela pessoa ela realmente não admira naquilo que você faz. Então, para você ser um líder de verdade, ele é um lugar conquistado e não imposto, né? Então, o meu entendimento como mulher meu mercado é um mercado predominante de homens, sim, na engenharia na Mauá, quando eu me formei há anos atrás, mais de uma década atrás, eu era a única mulher durante muitos anos, e o último ano teve uma segunda mulher. Então, eu acho que tem desafios nessa... Tem. Dizer que não tem alguns preconceitos ou pré-julgamentos? Sim. Mas como que nós, mulheres, nessa composição, a gente se sobressai com competência? E isso é com qualquer um. Quando você abrir a sua empresa, que você já abriu, inclusive, e você vai ter o seu cliente, ele vai olhar para você e vai falar assim, gente, esse menino é muito novo. Como é que você vai conquistar ele pela sua idade? É com a sua habilidade de você conseguir expor para ele os problemas que ele tem, as soluções do que você vai entregar, se você tiver uma organização e mostrar para ele que você é competente para tal, a sua idade, ela vai... E eu acho que você pode até pegar isso para um lado motivacional, porque assim, se você está sendo desafiado, se os olhos das pessoas, do público, tá voltado para você, então você sabe assim, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me policiar o tempo inteiro, porque eu não posso errar, porque um deslize que eu der, as pessoas vão vir tacar pedra. E você sabe uma coisa? Eu recebi um convite, confidencial ainda, de trabalho, né, agora. E ele é um mercado que eu não domino, tecnicamente falando. E aí, quando a pessoa me convidou, eu olhei pra ela e falei assim, eu não domino esse mercado. Ele falou, não, mas você nem precisa dominar. Poxa, você já é super conhecida no mercado. Eu falei assim, não, para as pessoas me respeitarem naquilo que eu vou falar, eu tenho que dominar. Então, se eu aceitar essa proposta, eu vou ter que estudar. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu não quero ser vista como uma pessoa... Porque de gestão, hoje eu entendo que eu sei ser uma boa gestora. Eu também me considero, pelos feedbacks que eu tive, as pessoas me veem como uma líder. Então, eu adoro desenvolver pessoas. Mas, assim, se eu quero ser respeitada por aquele segmento, eu preciso dominar o que eu tô falando. Então, o que eu falo para qualquer um, independente do sexo, e não é somente a questão do ser mulher ou ser homem, é a faixa etária, é a sua experiência. Porque quando a gente começa uma carreira, qual é o maior desafio? Qual que é a sua experiência? Foi o que meu chefe fez, ele não rasgou meu currículo? Na hora que ele rasgou, eu falei assim, como você quer que meu primeiro estágio, eu tenha experiência? Eu não tenho. Então, eu acho que a gente tem vários preconceitos no decorrer da nossa carreira, que como é que a gente vence aquilo? Com comprometimento, a pessoa tem que ter muita confiança em você. Então, você prometeu, cumpre. E se você não cumprir por algum motivo, você não vai avisar em cima da hora, você vai ligar, vai explicar, vai negociar, então você vai dar uma satisfação daquilo que está acontecendo. Então, você ter um comprometimento e ter um domínio técnico, você mostrar que você é antenado, independente do sexo, né? É a idade, é tudo, é a sua vivência, então, enfim, Amanda, e para a gente finalizar o podcast, só queria que você reforçasse um pouquinho sobre a sua vivência no exterior, sendo gestora num país diferente, né, o outro idioma, e com um time diferente do que você está acostumado a liderar aqui. Como que foi para você? Nossa, foi uma experiência muito enriquecedora, assim, né, usando a intensidade aí para falar, mas assim, por quê? Porque você abordou várias coisas mesmo, né? Eu tive engenheiros sêniores na minha equipe, bem mais velhas,
americanas, todo mundo ali que eu gerenciava naquela época eram homens, então eu era brasileira, mais nova, mulher, então enfim, né? Eu tive vários desafios legais, né? Um dos engenheiros, esse que era realmente cientista, assim, uma pessoa bem fora da curva, o meu primeiro questionamento, assim, como é que eu vou fazer para ele, assim, me olhar como uma gestora dele, né? Assim, me respeitar como uma gestora, porque ele tem um conhecimento daquele business muito maior do que o meu, né? Como é que eu posso contribuir para ele de alguma forma? Então, assim, o que eu tenho a dizer, eu acho que nós estamos vivendo num momento, mais do que nunca, da era da velocidade das coisas. E a velocidade das coisas e as mudanças requer o quê? Uma flexibilidade, uma adaptação. Então, eu acho que o que trouxe para mim essa vivência, que foi o que a gente falou um pouco antes, da gente se colocar em ambientes fora do confortável, é para a gente, de fato, conseguir culturalmente aprender, culturalmente saber se posicionar, porque assim, não é somente você tecnicamente entender, mas assim, como que eu lido com essa diversidade tão grande, né? Então, assim, foi extremamente enriquecedor para mim. Eu aprendi muito tecnicamente, eu aprendi muito na gestão de pessoas, eu aprendi muito culturalmente. É diferente a gestão lá? Quando você fala em liderança, a liderança para mim, ela é em qualquer área. Eu posso falar liderança na engenharia mecânica, como eu posso falar numa escola de dança, numa escola de música, ou nessa escola aqui, em qualquer lugar. A liderança, para mim, ela tem bases que é aqui em qualquer lugar. O que muda? Às vezes é o meio de você comunicar, mas o fim, ele é muito importante. Então, o que eu quero dizer com isso? A forma de você fazer gestão é diferente. Eu vou dar um exemplo, né? Pegando talvez um exemplo negativo, mas só para a gente conseguir contextualizar. Quando você manda uma pessoa embora no Brasil, você manda uma pessoa embora nos Estados Unidos. A diferença da frieza com que eles abordam isso lá, para nós que somos latinos, é completamente diferente. É completamente diferente. Então, ou seja, a maneira como você cumprimenta no rosto, a maneira como você, às vezes, você fala para eles tem que ser ou direto, ou você tem uma maneira um pouco mais calorosa de falar. Então, isso muda. Eu só acho que a base, a essência do que é fazer gestão e o que é liderar não muda. Mas o meio como você faz isso é bastante diferente. Perfeito. Acho que hoje o episódio deu para esclarecer muita coisa. Conseguiu esclarecer mais sobre a profissão? Sim, sim. Tá Quais são as suas palavras finais? Tá mais animado ou desanimou? Não, mais animado, pô. Mais animado? Muito bem. Muito bom. Ainda ganhou um livro, ó. Ainda ganhou um livro. Com chamado oral, não esqueça essa parte. Com dedicatória. Ó, é pra qualquer Mas um. eu espero ter ajudado e, assim, parabéns, assim, é inspirador poder ver e eu fico muito feliz de ver que você hoje é muito mais do que nós fomos quando a gente tinha a sua idade. Uhum. E o que a gente tem que fazer, eu acho que é muito filosófico, né? Mas, assim, tem muito a ver com a minha essência. É a gente sempre pensar que as próximas gerações, elas têm que ser melhores do que a nossa, porque é evolução natural. Então, a ideia é que daqui 5, 10 anos, quem tiver 17 anos esteja melhor do que você. Em desenvolvimento, em cultura, E olha a experiência dele ter essa troca com você, que a gente não teve. Isso faz total sentido. Por que as novas gerações têm que ser melhor? Por que você hoje é melhor do que nós? Na sua idade, talvez se a gente tivesse que fazer uma pesquisa, a gente tem que ir na biblioteca, pegar um livro e pesquisar. Agora, se você quiser fazer qualquer coisa, pega o celular, entra aqui no site. Na hora, você já tem informação do que você quiser e se conectar com qualquer pessoa. Coisas que na nossa época lá atrás, existia o celular realmente para falar, né? Que hoje não era para entrar em internet nem nada. Tava começando a instalar as primeiras internets de escada. Então, assim, e daqui 20 anos, daqui 15 anos, com certeza vão vir novas tecnologias. O que eu vejo, assim, para concluir, porque eu me empolgo, eu sei, acabou o podcast, né? Acabou a produção. Vamos lá. Mas, assim, só para concluir, o que eu vejo é que, assim, existem os dois lados da moeda. Eu concordo plenamente que o acesso é muito diferente. Uhum. Eu fui ter celular, eu acho que meu primeiro celular eu tive com 17 anos, 16. Eu nem tinha computador na minha casa nessa época, eu não tinha, né? Porque era muito mais caro e tudo mais. Mas em contrapartida, vocês têm a possibilidade... Ou não é nem só a possibilidade, mas assim, vocês têm um acesso à informação tão grande que a perca do foco é absurda também. É absurda também. Então, o excesso de informação, quando você não sabe pra onde ir, você se perde. E da veracidade daquela informação, né? Então, se tem alguma coisa que eu acho que eu posso dizer assim,
a continuidade, continua, e vai, não para. E assim, caiu, levantou, deu errado, aprendeu. Isso daí é algo que não pode parar. O sucesso para mim hoje, por que eu não tenho medo? Não tenho medo mesmo de perder meu emprego ou de qualquer coisa, porque eu sei que com o comprometimento que eu tenho, com a vontade que eu tenho, a consistência que eu posso ter, eu consigo me desenvolver em qualquer outro mercado. Então, se tem alguma coisa que eu posso agregar para a geração nova sabe, procure mais entender os cursos que você tem vontade, tenta ver a realidade, mas não entenda isso como uma verdade absoluta, você pode mudar, mas entenda que a mudança tão, assim, frequente, ela também não vai chegar na consistência que você precisa para você ter um sucesso lá na frente. Não vai ter profundidade em nada. Então, você precisa, assim, em determinados momentos, entender que você talvez não está dando certo hoje, né? Foi até que eu conversei com a minha professora de balé sobre a escola de dança. Ela tá indo pro 3º ano, e a escola de dança passou 2 anos não assim, sendo super próspera, mas ela foi persistente 2 anos e falou, agora tá indo muito melhor. Então, é isso, entender que às vezes tá ruim, eu vou mudar. Não, pera, será que você testou o suficiente? Continua, né? Isso aí, isso. Grande lição. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio, já curta, comenta, compartilhe. Deixa seu LinkedIn pro pessoal poder te... O meu LinkedIn. Que eu sei que o Instagram lá não usa, então... Eu não sou uma pessoa muito boa de redes sociais, mas eu vou melhorar isso, né? O meu LinkedIn é Amanda Salamone, com E de elefante no final. Então, escreve com I, Amanda Salamone, da IMI. Então, enfim, quem quiser me seguir, não posto muita coisa, mas vou melhorar. Mas é isso, enfim, eu tô à disposição para trocar. Muito obrigada pelo convite, aprendo muito. Nós que agradecemos. A gente que agradece a aula, né, e a experiência. Eu sei que hoje você correu para estar aqui, obrigado mesmo. Cheguei um pouquinho atrasada, mas eu tava do outro lado da cidade. Valeu a pena. Mas obrigado aí pela troca. Pena. Que isso acho que faz total diferença e a gente sente falta desse tipo de conteúdo na internet, né? Dessa troca. Sim. Porque pensa quantas pessoas podem se beneficiar que estejam procurando a área de engenharia e não tinha a menor base, não sabia onde procurar informação. Que a gente vê tudo espaçado, mas uma profissional falando com o aluno que pretende, né, estudar. E assim, olha, eu ouso dizer, porque assim, eu adoro esse momento de troca. E assim, eu trabalho numa área que tem contato com muitos clientes. Então, se tiver algum adolescente que queira visitar alguma obra, entender alguma coisa, eu, assim, me coloco à disposição para levar mesmo. Tem vários lugares legais que dá pra gente poder explicar, fazer visitas técnicas. Muito. E assim, a aplicação que a IME tem, ela é muito plural. Então, dá pra gente, por exemplo, no shopping center, mas a gente ir na instalação do ar-condicionado do shopping pra você ver como é que funciona, por exemplo. Dá pra ir em indústria, no próprio Sirius. Eu combinei já com uma engenheira recém-contratada de levá-la pra mostrar tecnicamente como é que funciona. Um laboratório farmacêutico, isso é tão importante, então, porque nós dando aula aqui no colégio, a gente tem uma dificuldade tão grande de levar os alunos em empresas, porque nem toda empresa tem essa facilidade, essa disponibilidade de abrir, né, o seu trabalho, de se prender esse tempo para os jovens, né? Porque é muito complicado quando você tem uma expectativa de um curso, né, de uma profissão, e quando você entra não é nada daquilo que você imaginou e te frustra, porque você... Não é só questão de resiliência, mas é questão de que não faz sentido com o que você idealizou. Então, é muito importante você conhecer como é o funcionamento daquela profissão. E você imagina, por exemplo, se a Amanda estar aqui, como que ele conheceria, por exemplo, a parte de ar-condicionado de uma indústria farmacêutica? Não teria essa conexão. Exatamente. Então, tanto porque ele veio com a visão do automotivo. Sim. Né? E é muito mais. E né? vai que ele se encanta por outra área, enfim. É conhecimento, né? Sim. Então, obrigado, Isvaldo. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Pela participação. Obrigado, Amanda. Foi um prazer. E então, se você gostou do episódio, já deixa aqui os comentários, já curta, comenta, compartilha, que vai ajudar muita gente aí, tanto pelo YouTube quanto no Instagram. Tá bom, gente? Então, nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.